Que a unção do Senhor Jesus seja derramada sobre cada um de nós e sobre cada membro da nossa família. Receba a graça, receba a renovação da presença de Deus na sua vida. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos liberte de todo mal. Que o Senhor direcione as nossas vidas, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê paz, nos dê saúde, nos dê sabedoria, nos dê entendimento e discernimento para que nós possamos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Amém? O nosso tema hoje será o que é a velhice. Amém? A velhice, na perspectiva bíblica, possui destaque que associa a honra, a sabedoria, ao entendimento, ao discernimento e ao cumprimento das promessas de Deus. A Bíblia, ela destaca o papel do idoso na família, na igreja, que na época que foi escrita a Bíblia, que era a sinagoga, né? Na sociedade e no relacionamento com Deus. Consulte Gênesis capítulo 15, verso 15, Êxodo capítulo 20, verso 12, Jó capítulo 12, verso 12 e Provérbios capítulo 16, verso 31. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso de 1 a 7, nós vemos assim que o escritor de Eclesiastes, ele faz uma descrição do ser humano até chegar à velhice. Consulte lá, Eclesiastes 12. E que a velhice afeta todas as partes do corpo. Quando ele diz assim, os guardas da casa tremem. Isso os braços e as pernas tremem. Os homens fortes se curvam. Que na velhice, nós humanos ficamos curvados, de dores nas costas, no corpo todo. E se escurece os que olham pelas janelas, isto é, a visão. A nossa visão se deteriora. Olha, eu uso óculos, tem uns que não, mas outros sim. A minha mãe morreu com 84 anos e não usava óculos, Então isso é muito divergente, difere de sociedade, de cultura, de questão interna e externa de cada ser humano. E também as duas portas da rua se fecharam por causa do ruído da mordedura. Isto é, os dentes caem e perdem a função de mastigar. Aí muitos usam dentadura. Muitos não. A minha mãe morreu com 84 anos de novo e não usou dentadura. Então, repito, isso é um fator interno e externo de cada ser humano. E os idosos, a maioria, eles vivem com medo. Medo dos perigos, medo até de falar, sabe, quando está em reunião, quando está na igreja, até na família. Às vezes os idosos ficam sozinhos, isolados. A maioria de famílias não interage com o idoso, E uma vez uma amiga perguntou assim para mim, a senhora não se sente excluída lá no meu trabalho, Que eu trabalho, graças a Deus, estou doida para voltar para o meu trabalho, E eu faço tratamento de câncer e estou, graças a Deus, fazendo tratamento, estou recuperando bem, estou reagindo bem no tratamento, estou vencendo o câncer pelo poder de Deus e seguindo as orientações médicas, E também dieta, exercício, enfim. E então os idosos, lá em Eclesiastes, eles lutam para andar. Isto é, o gafanhoto se arrasta. Você pode ver, os idosos, quando nós ficamos idosos, nós já vamos se arrastando. Eu falo assim para os meus filhos, aos 70 eu comecei a sentir o peso da idade a partir dos 65 anos.
Mas só que agora que está caindo a ficha que eu vou fazer 72 anos de idade, né? Não que eu queira ser igual a mocinha, não. Eu digo para fazer as coisas de que eu fazia antes. É varrer, plantar, fazer isso, trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Aí eu estou falando sobre isso. Se observarmos o envelhecimento, ele é um processo natural, né? Que envolve todas as mudanças que ocorrem no decorrer da vida. E essas mudanças começam desde o nascimento. Desde que nós somos gerados no ventre da nossa mãe, nós começamos a envelhecer, né? Começam as mudanças até nós atingirmos a maioridade. Às vezes morre-se e não se atinge a maioridade, porque a maturidade, desculpa, é uma questão de mente. Vamos falar depois no outro vídeo sobre isso. E a meia-idade, ela é um processo que é um período que começa a ocorrer as mudanças que estão relacionadas com a idade. E a meia-idade, a pele começa a enrugar, né? A partir de 45, 50 anos, a pele começa a ficar ruguinha. E eu que faço muito exercício, né? Eu sou fisioterapeuta, aí eu faço muito fisioterapia, né? E aí eu vou fazer 72 anos, eu faço muito exercício. Eu fui professora de educação física durante mais de 30 anos, né? E eu continuo com o hábito de fazer os meus exercícios quando levanto, né? Quando eu deito. Então, ser velho, envelhecer, não é preciso ter medo. Às vezes a gente fica com algum tempo medinho, mas aí a gente encara a velhice de frente e procura continuar a ser útil, porque a velhice, ela é um processo natural, né? É um processo natural. Não é preciso ter medo de envelhecimento. Precisamos envelhecer com dignidade. Não envelhecer como se achar que for um jovenzinho. Não envelhecer querendo ser adolescente. Não envelhecer querendo ser jovenzinho. Eu sempre digo que as minhas amizades, elas são jovens casais jovens. Menina, homens, mulheres jovens. Mas tenho também amigos da minha idade, ou com idade inferior à minha, né? E eu até digo que quando eu era jovem, as minhas amizades eram tudo pessoas idosas. E agora que eu tô idosa, a maioria das minhas amizades são pessoas jovens, casais jovens. Eu me dou muito bem com os jovens, de conversar, de interagir, integrar também, tá? Então não é preciso ter medo de velhice, é preciso envelhecer com dignidade, com sabedoria, com entendimento, com discernimento. A Bíblia Sagrada nos dá exemplo de homens e mulheres que morreram fartos de dias. Nos dá exemplo de homens e mulheres que viveram na presença de Deus, né? Tiveram seus problemas, né? Mas a família sempre estava presente, porque a família precisa dar suporte para os idosos. Precisa conversar, precisa dar atenção, precisa envolver os idosos. A família é o começo. A família, a igreja do Senhor começou com Adão e Eva no Éden. E na igreja primitiva era na família, né? Se reuniu nas casas das famílias para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. E hoje a família continua sendo o início da vida cristã. Missão começa em casa, começa na família, né? Então, as crianças, a educação cristã começa na família. Os pais precisam educar com exemplo, quer queira, quer não queira. O exemplo ainda é o melhor processo de educação. E que nós sejamos abençoados. Nós que já estamos idosos,
nós que já estamos sentindo o peso da idade, mas nós ainda somos úteis na sociedade. E é importante que a família, a igreja e a sociedade respeitem os idosos. Hoje tem lei para os de respeito às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, aos idosos. Então, quando se sentir discriminado, coisa e tal, não aquela discriminação que não faz, que é por inveja, que hoje em dia discriminam muito, tem preconceito por inveja. E é só com as mulheres, já observaram? Que a maioria do preconceito e da discriminação é com as mulheres? Com os homens não. Os homens não são muito não há muita discriminação. Mas nós vamos vencendo pelo poder de Deus. Fique na paz de Deus. Vamos cada vez mais buscando a presença de Deus. Vamos cada vez mais lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Vamos cada vez mais vivendo como irmãos. Vamos cada vez mais perdoando quem por nós não faria o mesmo. Vamos cada vez mais sendo o sal da terra e a luz do mundo. Fique na paz de Deus.